Podem sentar, queridos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A nossos queridos que estão nos acompanhando na internet, pelo YouTube, sejam igualmente todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós queremos, amados, nesta manhã de sábado, dia 25 de maio de 2024, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, em um texto, talvez dos mais conhecidos, né, da Bíblia Sagrada. Pelo menos daqueles que leem a Bíblia, esse é um dos textos mais conhecidos. Jesus, ele era uma pessoa que fazia, irmão William, muitas amizades. Jesus era uma pessoa de muitas conexões, para usar um termo que a gente tem adotado aqui bastante na nossa igreja. Jesus se conectava, irmã Rosângela, com todo tipo de pessoa. Jesus, ele se conectava com crianças, jovens, adultos e velhos. Jesus se conectava com homens e mulheres, Aline. Jesus se conectava com pescadores, mas também com mestres da lei. Com pobres e ricos, irmão Robert, Jesus Cristo se conectava. Jesus Cristo, ele aproveitava cada uma, Jéssica, das oportunidades para fazer uma nova conexão, uma nova amizade, Rose. Jesus não perdia a oportunidade. E tem duas conexões, dois momentos na vida de Jesus que eu considero assim marcantes do ponto de vista dessas conexões. Um é ele com Nicodemos e outro é ele com a mulher samaritana. E para essa manhã de sábado, que é um culto aí dirigido pelo Ministério de Mulheres, eu escolhi falar sobre essa conexão, até porque também é um texto que essa semana eu já estava lendo, meditando sobre ele, e o Senhor colocou então no nosso coração falarmos sobre esse texto. Jesus nos ensina a fazer conexões. E aqui nós temos então Jesus nos ensinando uma importante estratégia para ganhar almas. E uma das razões de existir da igreja não é outra senão a de ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui para glorificar a Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor, mas nós estamos aqui principalmente para ganharmos almas para o reino do Senhor. Para alcançar o coração dessa mulher, que é uma mulher samaritana, Jesus supera vários preconceito, Jesus rompe diversas barreiras culturais, raciais, religiosas. E a conversa de Jesus com essa mulher tem todo esse pano de fundo, irmã Priscila. A gente olhar sobre esse prisma, a gente então vai entender quantas barreiras, quantos obstáculos, quantos preconceitos Jesus Cristo quebra para ter essa conversa com essa mulher. Veja, judeus e samaritanos, e ela mesma diz isso, e a história nos fala isso, nos revela isso, eles não se davam, já havia uns 500 anos, porque os judeus consideravam os samaritanos como uma raça inferior, porque eles haviam se misturado com outras etnias, não é? Então eles não consideravam mais que eles fossem filhos da aliança, irmã Rosângela. Então eles eram olhados de uma forma preconceituosa, essa é a verdade. Vale dizer que eles davam a volta, Tainá, quando eles precisavam ir para o norte, para não passar pela região da Samaria, para não ter contato algum, Emily, com os samaritanos. Mas eis que, de repente, Jesus está passando naquele lugar e ele, estrategicamente, Senhor de todas as coisas, presciente de todas as coisas, ele escolhe ir, irmão Adalberto, num horário em que ele sabia que dificilmente encontraria pessoas no poço, mas ele sabia que ali estaria uma mulher para retirar água, e aquele era o momento de Jesus fazer uma conexão com ela. Quando nós pensamos em novas conexões, pessoas para quem nós pregarmos o Evangelho do Reino, às vezes nós começamos com uma lista de lugares onde a gente não vai, irmão Laudelino. Não, nesse lugar não adianta nem ir. Nesse lugar não vai ter eficácia nenhuma. Não, irmão Carlos? Nesse lugar aqui não vai ter resultado. Jesus, ele comumente ia nos lugares mais improváveis
Paulina? Jesus ia. Talvez lugares que nós disséssemos, não, lá fazer evangelismo não vai funcionar. Pois era para esses lugares que Jesus ia. E aqui, então, nós encontramos Jesus indo a um poço, numa região dos samaritanos, ao meio-dia, num tempo em que ele está sozinho, para conversar com aquela mulher. Ele vai, como eu disse, superar obstáculos, vencer barreiras, triunfar sobre preconceitos, para alcançar não só aquela mulher, Patrick, mas toda uma região. E nós vamos aprender nessa manhã, com a Bíblia aberta, nós vamos aprender sobre essa estratégia de Jesus para fazermos novas conexões. Iniciando aí no versículo de número 7, veja, nós conhecemos a história. No versículo 7, diz que Jesus, ele ganha a simpatia da mulher. O que diz o versículo? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus faz um ponto de contato, irmão Carlos, com aquela mulher, pedindo-lhe um favor, um pouco de água. Um escritor já disse que se alguém deseja penetrar o coração de outra pessoa, ele pode usar 2 métodos. Fazer, Aline, ou pedir um favor. Sendo que o pedir um favor normalmente tem maior eficácia. Quando você pede a alguém um favor, normalmente você ganha a simpatia, você penetra o coração daquela pessoa. E Jesus faz isso. Ele pede um pouco de água. Jesus poderia ter feito muitas coisas, poderia ter iniciado aquela abordagem das mais diversas maneiras, mas ele busca ser simpático com aquela mulher. E aqui a gente já aprende alguma coisa. Nós temos sido simpáticos. Irmãos, não cabe crente ser carrancudo. E, infelizmente, é o que nós mais vemos. Crente carrancudo. No local de trabalho, na vizinhança, na consulta médica, na fila do banco. Hoje em dia quase ninguém mais vai a banco, né? Mas, enfim, no supermercado, um crente carrancudo, Aline. Cara fechada, cara amarrada. Jesus não era assim. Jesus buscava ser simpático com as pessoas. E a sua simpatia se demonstrava das mais diversas formas. Ele ia à festa de casamento, ele ia a jantares, ele ia, Emily, nos mais diversos lugares. E aqui ele demonstra a sua simpatia conversando com essa mulher e pedindo a ela, então, um copo de água. Jesus faz isso, diz o versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mais uma vez, Jesus revela a simpatia. Eu sei que os judeus não se dão com os samaritanos. Mas você poderia me dar um copo de água? Você poderia me dar um pouco de água? Eu estou com sede. Vamos quebrar essa barreira? Vamos quebrar esse preconceito? Vamos pôr fim a essa rixa? Você pode me dar um pouco de água? Você pode? Veja que o pedido de Jesus pega a mulher de surpresa, porque ela jamais imaginaria, e ela sabe quem é Jesus, e mais à frente nós vamos ver. Ela jamais imaginaria, irmão Rafael, que um judeu fosse se aproximar dela para fazer um pedido, para pedir um favor, uma gentileza, um copo de água. Nós também precisamos, irmãos, ser simpáticos e fazer pontos de contato através da simpatia. A partir do pedido de Jesus, ele aguça uma curiosidade naquela mulher. Está aí nos versículos 10 ao 12. Acompanhe comigo. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que está te pedindo, dá-me de beber, você é quem pediria, e ele daria da água viva. Ela disse, Senhor, eu estou olhando para as tuas mãos, e me desculpa, mas eu não vejo, o senhor não tem nada para tirar, o senhor não tem um balde, o senhor não tem nada, o poço é fundo. Onde que está essa água viva? O senhor não tem um cantil, o senhor não tem uma garrafa, o senhor não tem aí um pote, um jarro. Onde é que está essa água viva? E emenda, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Veja, diante da dificuldade dela,
levantada por ela para dar água a Jesus, esse mostra que, na verdade, é ela quem está precisando de água. E aqui, uma palavra muito interessante. Jesus fala assim, se você conhecesse. Ela até conhecia, mas ela não conhecia verdadeiramente quem era Jesus. Ela conhecia Jesus de ouvir falar, mas ela não conhecia Jesus de andar com Jesus. E tem uma grande diferença aí, entre conhecer Jesus de ouvir falar e conhecer Jesus de andar com ele. Daí ele disse, se você conhecesse de fato quem está te pedindo água, você diria, eu é que tenho que te pedir, Jesus, dessa água. Veja, diante dessa dificuldade dela, ele diz para ela que ela é que precisava. Essa fala de Jesus aguçou nessa mulher o desejo de saber quem era ele, então, verdadeiramente, porque ela não conseguiu entender as palavras de Jesus sobre água viva. Ela fala, ele está falando de água, ele disse que se eu conhecesse, eu é que pediria, mas eu não estou entendendo como é que ele vai me dar essa água, onde é que está essa água? Meus irmãos, nós precisamos aguçar nas pessoas curiosidades. O que as pessoas sabem ou pensam saber sobre Jesus, na grande maioria das vezes é o que elas ouviram falar de Jesus. Mas lembra que eu disse que há uma grande diferença entre ouvir falar e andar com Jesus. Que o diga Jó. Que ele, depois de tudo que ele passa, ele fala, agora eu conheço um pouquinho de quem é Deus. As pessoas conhecem um Jesus que os filmes apresentam. As pessoas conhecem um Jesus que as campanhas de marketing apresentam. As pessoas conhecem um Jesus que os coachings da internet apresentam. As pessoas conhecem um Jesus que os pregadores da internet apresentam, Aline. Mas esse não é o Jesus verdadeiro. Esse não é o Jesus real. O Jesus da internet não é o Jesus do nosso dia a dia. Às vezes nós estamos seguindo esse Jesus. Mas Jesus quer que a gente apresente para as pessoas quem é, irmão Laudelino, o verdadeiro Jesus, o que verdadeiramente tem água viva. Aquela água que, se você beber, você nunca mais vai dizer que você tem sede. Jesus, ele aguça nela essa curiosidade. E a partir daí vem um senso de necessidade. Olha os versículos 13 ao 15. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, dessa que você está falando, do poço que seu pai Jacó cavou, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais dirá que está com sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eis então que a mulher diz, Senhor, eu quero essa água, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, aleluia, aleluia. A mulher tem agora o seu senso de necessidade. Se Jesus está dizendo que tem uma água, que se ela pegar, ela beber, ela não precisará mais vir ali, ao sol do meio-dia, escondida das outras mulheres, para não ser julgada, para não ser maltratada, ela fala, dá-me de beber. Dá-me de beber dessa água. Eu tenho necessidade dessa água, aleluia. E Jesus fala, vós todos que tendes sede, vinde, vinde à fonte das águas. Está lá em Isaías 55, vinde e bebei da água. Jesus nos oferece uma fonte de águas, meus irmãos, refrescante, que jorra para dentro de nós e para a vida eterna. É essa água que Jesus oferece, é essa água que Jesus tem, é essa água que o mundo não conhece. É essa água que alguns acham conhecer. Mas, irmã Rosângela, eles não conhecem Jesus. Só quem caminha com Jesus, só quem passa com Jesus um tempo é que vai conhecer dessa água. Jesus, então, depois de despertar o senso de necessidade, ele desperta a consciência dessa mulher. Versículo 16 até o 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, Senhor, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, agora você falou uma verdade. Você não tem marido. Porque 5 você já tiveste. 5 maridos, Adalberto, você já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amados, aquela mulher era uma pessoa infeliz.
E ela imaginava que a felicidade poderia ser encontrada em um relacionamento. Daí o porquê ela já está no seu quinto marido, sendo nenhum deles legitimamente o seu marido. Sabe, Robson, às vezes a gente vai buscar a coisa certa no lugar errado. Às vezes a gente vai buscar a felicidade onde ela não está. Aquela mulher buscava a felicidade em relacionamentos. Mas veja, ela se relacionava com homens que muito provavelmente eram casados. Ela era a outra. Ela era a amante desses maridos. Ela estava sempre em segundo plano. Amados, quando a gente busca Jesus, nós nunca somos o plano B de Jesus, irmão Carlson. Nós somos o plano A de Jesus. Jesus não tem para nós uma água que não passou, Carlos, no processo de qualidade. Eu tenho uma água aqui que não passou no processo de qualidade, eu vou dar para ti. Não. Jesus tem a melhor água para nós. Paulina, Jesus tem a água puríssima para dar para nós. Jesus não nos dá para nós o que sobra. Jesus dá para nós a primícia, irmão Adalberto. Ele fala, eu sou a água. Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, e eu lhe daria da água da vida. Jesus desperta naquela mulher a sua consciência. Jesus levanta para aquela mulher de que não há salvação sem arrependimento. A mulher dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. Eu não tenho marido, mas Jesus completa a resposta dela. A sua resposta está incompleta, irmão William. Verdade, você não tem. Mas você não me falou que você já teve 5. E nenhum era de fato o seu marido. Irmãos, não existe arrependimento incompleto. Ou ele é completo, Jéssica, ou não é arrependimento. Se tem alguém para o qual a gente não consegue esconder, irmã Rosângela, alguma coisa é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. Ele sonda. O salmista diz, sonda, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Corrige, apaga. E Jesus Cristo faz uma sondagem no coração, na alma, na vida daquela mulher e diz para ela, bem disseste, não tem marido, mas eu acrescento, você já teve 5, mas nenhum era o seu marido. A mulher percebeu que Jesus conhecia a sua vida e reconheceu que estava diante, então, de um profeta, quando ele conta a história da vida dela. Mas Jesus também desperta nela o seu sentimento religioso. Olha aí, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque ele falou sobre a vida dela. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, independente se é nesse monte, se é em Jerusalém, onde quer que seja. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até Deuteronômio só. Eles criam os escritos de Moisés. Eles não criam, portanto, nos profetas. Eles não criam nas profecias. Porém, Moisés fala que o Senhor suscitaria o Messias. E ela sabia disso. E ela pergunta, Senhor, tu deve ser o Messias, tu deve ser o profeta. Mas veja que eu falei aqui que ela conhecia Jesus, Aline, mas não completamente, porque quando ela diz assim, Senhor, tu dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aonde nesse texto Jesus falou alguma coisa sobre isso? Não tem nada sobre isso. Eles estão falando sobre água. Jesus falou sobre o marido. Como é que ela diz? O Senhor diz que é em Jerusalém. Ela já tinha escutado alguém falar que Jesus tinha dito que era em Jerusalém. Mas vê como ela está errada? Que Jesus fala assim, não, Nanina, não. Nem nesse monte, nem em Jerusalém, o Senhor busca
verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nem tudo que falam de Jesus é verdade. Nem tudo que dizem que Jesus falou é verdade. Só é verdade o que está na palavra. Só é verdade o que está registrado nas Escrituras. Quando a gente deixa do eu acho para o eu creio, a gente está na palavra. A gente está firmado na palavra. Jesus diz, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Eu busco verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É em busca desses que eu estou. Em busca desses adoradores. Veja, a verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade é de todo o coração e também é prescrita pela palavra de Deus. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Assim, qualquer religião que consista apenas em formalidades, sem fundamentação na palavra, é inútil. Não é verdadeira, não é real. Mas, finalmente, Jesus desperta nela a verdadeira fé em seu coração. Versículos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E olha a resposta de Jesus. Vamos ler, está ali, projetado. Disse-lhe Jesus, leiam comigo. Eu sou, eu que falo contigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Tu és o eu sou, ó Deus. Nós te bendizemos, nós te louvamos. Nós adoramos a ti, Senhor, porque te conhecemos. Nós te adoramos não porque ouvimos falar de ti. Nós te servimos porque te conhecemos pela palavra, pela escritura. O Senhor habita em nós. O Senhor habita no nosso coração. Nós já experimentamos dessa água viva. Aleluia. 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 Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Nós te conhecemos porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou do pecado. O Senhor nos regenerou. O Senhor tem nos santificado. Nós te louvamos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, ó Deus. Aleluia. Aleluia, nós te bendizemos, ó Pai, nós te bendizemos por teu amor, por tua graça, por teu sacrifício, nós te bendizemos porque o Senhor veio ao mundo nos chamar, veio nos resgatar, veio nos ensinar, veio nos mostrar o caminho, aleluia, nós te glorificamos, Senhor, por quem tu és, aleluia, aleluia, tu és o Santo de Israel. Só em ti a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para todo sempre seja exaltado, adorado. Louvado é o teu nome, Cristo Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Jesus diz, eu sou, eu que estou falando com você. Creia que sou eu que estou falando com você. Eu sou eu que falo contigo. Aleluia. 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 Como é importante, amados, ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Como é importante darmos ouvido à voz do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amados, a mulher samaritana, ela encontra Jesus. Sacia sua alma. Bebe da água da vida. Porque diz o texto que, a partir do versículo 28, que quanto à mulher, chegaram no 27, chegaram os discípulos de volta da cidade. A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, aleluia. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Aleluia! Aquela conexão que Jesus Cristo fez com aquela mulher. No sol do meio-dia, uma conversa iniciada com apenas um pedido de um pouco de água. Salvou aquela mulher. Salvou toda aquela cercania. Todas aquelas pessoas, porque aquelas pessoas conheciam a vida daquela mulher. E a mulher foi e disse: eu encontrei um que contou toda a história da minha vida. Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele o Messias? E diz que a cidade toda veio ter com Jesus. E agora eles dizem para a mulher: nós cremos não é mais pelo que você falou, mas é porque nós fomos lá, nós ouvimos dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, que a nossa vida seja feita de conexões. Que a gente, através da nossa vida, do nosso testemunho, a gente impacte a vida dos outros, levando a palavra do Senhor. Veja que eles não se contentaram apenas de ouvir a mulher falar. Eles poderiam ter se contentado, e seria mais uma, de ouvir falar. Aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha se encontrado com Jesus. O povo daquela cidade poderia se ter contentado apenas de ouvir falar, mas diz que eles foram lá. E agora eles falam: mulher, não é mais pelo que você falou, não, é porque a gente foi lá, a gente esteve lá, a gente ouviu dele, ele falou para nós. O texto não diz, mas talvez Jesus tenha falado da vida de cada um ali, um pouquinho da vida de cada um. E eles voltaram na certeza: é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, aleluia. Vamos louvar o Senhor? Fique em pé, depois nós vamos orar.